Se algum dia você duvidou da integridade do Capitão Yami Sukehiro, você vai ter que pedir perdão agora de joelhos, porque com os vazamentos do capítulo 347 de Black Clover, que só vai ser lançado na semana que vem, a gente descobriu o que a maioria de nós já sabíamos e tínhamos certeza, né? O Suki não matou o clã deles e ele não é um cara filho da puta, saiu um palavrão sem querer aqui, falso, assassino, nada disso. Na verdade, ele é o cara que tem o melhor coração no mangá inteirinho de Black Clover e que aceitou levar a culpa por algo terrível que ele não fez para que a irmã dele não fosse responsabilizada, porque sim, foi a Ishika que matou o clã todinho, inclusive o próprio pai. E aí, por amor, o Yami se passou por culpado e fugiu do País do Sol. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você quiser apoiar o meu trabalho, você pode fazer uma das coisas que tá aqui na descrição. Dá para mandar pix, mandar pelo coraçãozinho aqui do canal, um monte de forma, tá bom? Eu agradeço muito. Eu particularmente não costumo fazer vídeo de spoilers porque a gente nunca tem o contexto inteiro da história, né? Só que hoje eu decidi abrir uma exceção para que, misturando um pouquinho desses spoilers com um pouquinho de teorias, né, mas mais baseada aí no passado que já foi revelado pra gente, a gente pudesse fazer uma conjectura sobre o que aconteceu e tentar entender um pouco desse passado sombrio do clã. O capítulo 346 tinha mostrado os Hyuzen lutando contra o lendário dragão de 5 cabeças, né, enquanto os 3 paladinos que foram até o País do Sol só estavam observando a luta, e durante essa batalha, Lily o tempo todo fazia comentários super sarcásticos, já odeio ela, falando ali, o dragão vai destruir tudo se vocês não fizerem nada, ou vocês não podem vencer. E aí, então, o capítulo terminou com o último painel focado na Ishika, no modo samurai da escuridão, e esse final foi proposital para poder fazer um gancho e para mostrar pra gente de forma indireta que ela ia ser a grande protagonista do 347. E realmente, pelos spoilers, a gente descobre que foi isso que aconteceu, ou que vai acontecer, né? Quando esse capítulo for lançado, a gente vai ter um panorama completo do massacre do clã, e pelos spoilers a gente pode entender que o paladino Yuru, que tem ali a magia da besta, né, lança um feitiço que faz com que a pessoa atingida tenha um tipo de ilusão, um tipo de genjutsu que é criado ali pelos seus próprios medos reais, baseado nas memórias da pessoa, né, e que faz com que ela se desestabilize completamente pelo seu lado emocional. Enquanto a Kezukako vê um sapo gigante aleatoriamente ali, né, provavelmente por algum trauma ou fobia intensa que ela tenha desse bicho, a Ishika vê o próprio pai na ilusão. E se baseando no pouco que já foi mostrado do passado do clã deles, não é difícil a gente entender o porquê ela tem tanto medo assim desse próprio pai dela. Ele era um cara abusivo, agressivo, que costumava humilhar ela por ser mulher e por considerá-la fraca. Ele usava violência física contra os filhos. O cara era um merda. Parece até que eu tô descrevendo o meu próprio pai quando eu tô falando dele. Mas o fato é que, apesar de ela realmente ter um trauma de infância que fazia com que ela tivesse esse pavor genuíno do progenitor dela, ela sabia que aquilo tudo que estava acontecendo naquele momento era um feitiço de ilusão que só estava tentando usar o próprio medo dela contra ela, o que fez com que ela ficasse totalmente convencida de que aquilo não ia funcionar. Só que o que a Ishika não esperava era que essa ilusão ia desencadear memórias que estavam dentro dela ali, escondidas no subconsciente, né, dormindo no subconsciente, e que ia trazer à tona toda a verdade sobre a morte da família dela e de todo o clã Yami. Nessas memórias, ela enxerga o pai dela totalmente transtornado ali pela ausência da guerra. Eu não sei quem fica transtornado por não ter guerra, mas ele ficava. No capítulo 342, a gente teve a informação de que o clã Yami é descendente de um grupo de assassinos chamado Kijin, e que eles eram conhecidos justamente porque eles viviam campos de batalha nos quais eles se destacavam muito, né? Seja pela capacidade de luta, pelo poder, pela crueldade, a frieza, por todo esse lado que eles tinham. Acontece que tanto os Kijins, né, quanto os descendentes deles, que são os integrantes do clã Yami, viveram dentro de uma realidade em que a batalha, a guerra, o massacre era tudo para eles. E quando eles foram colocados no cargo de segurança da região ali de Goshu, já era de se esperar que uma hora ou outra eles iam se revoltar contra isso. Eles não queriam ficar ali só vendo
né, se ia acontecer alguma coisa. Eles queriam estar fatiando a galera. O Yami Pai já estava cansado de realizar essa parada toda aí, que para ele era considerado uma tarefa de cães, e ele queria a todo custo voltar a ser aquele guerreiro doido, né, livre, para poder fazer trabalhos de procedência super duvidosa e viver nas batalhas em que ele poderia usar o lado assassino dele enraizado lá no fundo da alma. Então, o que é que ele faz? Ele tenta começar uma própria guerra para poder ter um pretexto, para poder ir para esse campo de batalha. E aí ele tenta dar para o Suki um remédio, um tipo de fórmula ali que ele faz que era passado de geração em geração pelo clã deles e que extraía todo o potencial demoníaco de quem ingerisse, fazendo com que uma forma extraordinária de poder surgisse ali de quem tomasse essa bagaça. Ele tentou convencer o Suki a tomar esse troço, né, que pode ser que tenha sido feito ou do sangue, ou eu acredito do poder do Yoriyoko, do dragão, ou até extraído do próprio submundo, né, do qual o próprio clã Yami já tinha ligação, a gente já viu isso, mas o Suki não aceitou tomar o remédio, já que para ele esse negócio de guerra, de poder extremo, né, e esse lance de se tornar o espadachim mais forte do país era besteira, né? Ele gostava de pescar. E vale lembrar que o Yami Pai tinha o objetivo de fazer com que o Suki conquistasse o título de deus demônio ali do País do Sol. Claro que isso não era de forma literal, assim, tipo o Suki se tornando um demôniozão e virar o deus dos demônios, mas algo como se tornar tão forte, tão implacável, tão invencível, tão frio, tão cruel, que ele seria considerado um deus demônio, justamente porque eles usam o poder da escuridão, que é ligado ao inferno e submundo, né, como vocês preferirem aí, como magia para poder lutar e somado com o lado implacável. Então esse seria um título perfeito para um membro do clã que fosse o mais forte que existisse. Só que, como o Suki estava cagando para tudo isso e não tomou tal remédio, o Yami Pai fez a Ishika tomar a força para que esses poderes demoníacos fossem extraídos dentro dela, né? Só que o que ele não contou para os filhos é que esse remédio fazia a pessoa que ingeriu dar aquela surtada básica, ou nada básica, né? E que ela poderia perder totalmente ali a sanidade. É provável que sim, fosse possível tomar esse troço e não ser tomado pelo poder demoníaco e surtar, né? A mente não ser tomada, mas provavelmente era algo muito difícil de ser feito e que deveria precisar de um esforço intenso muito grande para poder conseguir, sendo que a probabilidade maior era de que quem consumiu o tal remédio perdesse o controle e saísse desenfreado, desembestado, matando todo mundo. E era justamente o que o Yami Pai queria, né? Porque ele precisava de um motivo, de uma desculpa para poder se rebelar e para poder transformar aquela região num campo de batalha. E foi isso que aconteceu. A Ishika perdeu totalmente o controle mental e começou um massacre total ali na Terra do Sol, matando todo mundo que estava ao redor dela, quem aparecesse na frente, né? E eu imagino que o Yami Pai não esperava que ele não fosse ser páreo para o poder da Ishika depois de ingerir esse remédio, justamente porque ele considerava ela fraca. Então, ele devia pensar que mesmo sob a influência desse poder e tal, ela não ia ser capaz de derrotar ele. Mas ela derrotou, e não só derrotou, como matou o próprio pai. E antes dele morrer, ele acabou ficando extremamente insatisfeito com o poder que foi desencadeado nela e ele ainda comentou, como esperado da minha filha, Ishika. Esse cara aí tem uns conceitos meio estranhos, né? Quando o efeito do remédio passou, o pior já tinha acontecido, e vendo que a irmã, que era uma criança ainda, tinha sido usada e manipulada pelo próprio pai para que tudo isso acontecesse, o Suki decidiu assumir a culpa no lugar dela, já que como ela era muito nova, ela ia ter toda uma juventude ainda, né, pela frente, ele não queria que isso fosse roubado, né, pelo que ela fez indiretamente. Até porque a culpa não foi dela, foi do pai deles. A gente ainda não conhece as leis do País do Sol, mas no mínimo ela poderia passar aí 20, 30 anos presa pelo assassinato de tanta gente, ou até mesmo pegar uma pena de morte, o que eu acho bem mais provável, porque se fosse ficar só preso, o Yami não teria fugido de lá, ele assumia a culpa e depois pagava lá tal. E imagina você ser uma criança e ter que passar pelo julgamento não só das leis, mas também das pessoas, né, do país ali, que iam sempre apontar para ela como uma assassina cruel. Porque o ser humano, gente, o ser humano ele é assim, ele não quer saber do contexto nem de nada. Eles só querem falar mal de você e querem apontar e te taxar pelo que você faz ou deixa de fazer aí pro resto da sua vida, como se, né, você fosse uma pessoa
terrível. E no caso ali, a Ishika não teve culpa. Só que, depois de enlouquecer por conta desse remédio e fazer tudo isso, quando o efeito passou, ela não lembrava de nada. E a única coisa que ela reteve na memória foi a imagem de todo o clã morto no chão, né? Pessoas correndo desesperada. E o irmão dela na frente dela com a espada na mão e com o corpo todo cheio de sangue. Então ela passou todos esses anos acreditando que foi o Suki que realizou o massacre. E isso serviu como motivador para ela poder desenvolver os poderes dela, né? E serviu Ryuya também ali cegamente, como ela faz, com uma devoção extrema, porque ela acredita que foi o Ryuya que salvou ela de ser morta pelo Suki naquele momento. E essa amnésia dela pode ter tido algumas causas específicas. A primeira pode ser que o próprio Ryuya tenha usado algum poder específico para poder fazer esse acontecimento ser apagado da cabeça dela, né? E existe essa probabilidade, já que lá no capítulo 342 o Yamipai confirmou que o Oryuko lá do Ryuya era enorme, então ele podia ter algum tipo de poder que manipulasse a mente e tal, ou adquirido isso ali quando ele fez a provável troca do Yoriyoko dele pelo olho, que tudo vê, mas isso ainda é uma teoria, né? A gente não sabe o contexto dessa perda de poder dele, como ele conseguiu aquele olho. Pode ser que o remédio, né, quando extraísse o poder do demônio, não extraísse só o poder, mas na verdade abriu uma porta para que um demônio possuísse quem tomou, e aí agisse usando o corpo dessa pessoa, fazendo com que ela não tivesse nenhuma lembrança do que aconteceu nesse período. Inclusive, em relatos de possessão demoníaca que a gente vê assim, geralmente a pessoa nunca lembra do que aconteceu quando ela estava possuída. Ou pode ser que o choque de ter matado todo o próprio clã causou uma amnésia localizada, que é quando uma pessoa passa por um evento traumático extremo e o cérebro apaga do consciente essa memória, né? Como um mecanismo de defesa mesmo, para que a pessoa consiga seguir em frente na vida e superar o trauma do que rolou. Se você não lembrar, né, você não vai ficar tão suscetível ali a emoções e sentimentos ruins por causa dos acontecimentos. Só que o interessante é que, independente de qual foi o motivo do porquê ela não lembrava nada, no subconsciente dela, ela tinha registrado tudo isso, o que desencadeava dentro dela ali um sentimento, uma dor, que nem ela mesma sabia o porquê que ela tinha ou da onde vinha. E o Asta comentou no 341 que o Ki dela era parecido com o do Capitão. Isso provavelmente não só pelo atributo dos poderes deles serem os mesmos, mas porque eles dois carregavam na alma esse acontecimento, né? Ele tinha as memórias do que aconteceu, então ele sentia essa dor de forma muito consciente, e ela, como não lembrava, sentia a mesma dor, só que de forma inconsciente, né, sem saber qual era a real origem e acreditando que era causada pela falsa memória do Suki ter matado geral. Só que a ilusão gerada pelo poder do Yuru, usando ali o medo dela contra ela, serviu de gatilho para que essas memórias fossem desenterradas do subconsciente dela, viessem à tona e fez ela ficar confusa. Afinal de contas, quando você recorda de algo que, né, você tinha uma crença ali diferente do que aconteceu, essas lembranças ficam um pouco embaralhadas até se encaixarem na linha do tempo dos acontecimentos, e também existe o choque de ser confrontado com a verdade. Ela acabou de descobrir que o que ela acreditou a vida toda era uma mentira e que ela tinha sido a causadora dessa tragédia toda, que ela sentia o peso e que ela acusava o próprio irmão. Ela tinha essa crença muito forte de que era o irmão que tinha feito. Então nada mais natural do que ela ficar ali atônita, sem reação, enquanto tudo isso está vindo dentro da cabeça dela. Com tudo isso, a gente entende que o Suki, apesar de ser todo doidão ali do jeito que ele é, né? Ele é uma pessoa com um senso de compaixão gigantesco e que é capaz de fazer de tudo por quem ele ama, até mesmo ter a sua imagem e a sua reputação destruídas e se passar por um monstro sem sentimentos para poder poupar a própria irmã dos acontecimentos que, na verdade, aconteceram não por escolha dela, mas pelas atitudes de um pai sem noção e sem coração. E é exatamente por isso que o Suki acolheu e ficou do lado do Nachi, mesmo depois da família toda dele ter morrido durante a invocação lá do Lucifugos. Apesar do contexto ser um pouco diferente, né, já que não foi uma escolha da Ishika extrair esse poder demoníaco dentro dela, mas foi uma escolha do Nachi mexer lá com os demônios e invocar o Lucifugos, e ele realmente foi o culpado da morte da família, o Suki entendia a dor, a culpa, o remorso que ele sentia por causa disso, e aí escolheu ficar do lado dele, mesmo com aquele jeitão todo peculiar que ele tem, para poder ajudar o amigo a se reerguer como uma espécie de redenção por ter deixado a Ishika sozinha acreditando que ele matou todo mundo.
Eu não sei vocês, mas eu tô bem ansiosa pro lançamento desse capítulo aí e eu tô com um pouco de dó da Ishika porque vai ser algo muito impactante pra ela e eu acho que vai ser impactante pra gente também quando a gente lê. Mas vamos esperar aí que vai demorar um pouquinho pra sair, porque agora festas fim de ano, né? Tudo isso aí deu uma atrasada no mangá. Vai ficar sem publicação essa semana, tá bom, gente? É isso, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!